10h24. Isso não é fogos de artifício, não. Isso é tiro. É o som ambiente. Ontem, aqui na região do Morumbi, porque depois de uma operação policial no fim de semana, criminosos decidiram por manifestar. E como que eles foram fazer essa manifestação? Colocando fogo em tudo, virando viatura da CET de cabeça para baixo, sequestrando ônibus, uma manifestação que não pode ser chamada de manifestação em hipótese alguma. O que estavam reivindicando? Nada. Estavam fazendo baderna. Não, isso aí é vandalismo. Sabe, eu concordo 100% com você. Mas sabe o que eles estavam dizendo? Que eles estavam reivindicando justiça porque um rapaz foi preso ali, um bandido, armado, com droga, e trocou tiro com a polícia. E aí eles estão reclamando que ele foi morto pela polícia. Ora só, vai ser o quê? Mas assim, por favor, o senhor pode guardar a sua droga ali no armazém e as suas armas, o senhor pode entregar pra gente, por favor? O que é isso, né? Que é isso? E o Luiz Felipe Nunes vai falar sobre o que aconteceu ontem e também sobre o policiamento de hoje, muito reforçado ali na região. Luiz, bom dia. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia para todos os nossos ouvintes. O crime acontece do início ao fim, né? O crime no final de semana, que depois acabou com a operação policial que desarmou esse grupo criminoso que atuava na favela de Paraisópolis, na Zona Sul. E ontem, esse crime que fez com que a polícia agisse nas proximidades da favela, na Avenida Giovanni Gronchi, também na Hebe Camargo, com a tropa de choque para fazer com que esses criminosos parassem de atear fogo em ônibus e também virar os veículos da CET, todas as pessoas que estavam ali trabalhando para conter aquela ação criminosa. Hoje, o policiamento bastante reforçado. Passei agora há pouco pela Avenida Giovanni Gronchi, muito mais tranquila do que na tarde e noite de ontem, até porque a polícia agora atua. Ontem, apesar de toda essa confusão, apenas uma pessoa foi apreendida e não foi presa porque era menor de idade, e agora está em liberdade. Por quê? Porque era um menor de idade, foi acompanhado do pai e foi liberado. Estava participando, estava ali no meio das pessoas que colocaram fogo em ônibus, que viraram carro, que estavam confrontando a polícia, mas foi liberado logo na sequência. Então, nenhuma pessoa foi presa até este momento, apesar de ter, segundo a prefeitura, 2 ônibus depredados, ônibus que foram ateados fogo, mas por enquanto, é isso que está acontecendo por lá. A gente conversou, logo enquanto a operação estava acontecendo, com o capitão Simões, que é da Polícia Militar. Ele falou como foi o começo de toda essa confusão e como a Polícia Militar chegou no local. Inicialmente, caiu como uma manifestação violenta, com um ônibus pegando fogo. A informação que chegou para a gente inicialmente era de um ponto em que alguns bandidos teriam ali rendido o motorista desse ônibus e os passageiros, mandaram ele sair para poder atear fogo ao ônibus. A Polícia Militar foi até o local para controlar esse ponto de manifestação, e aí depois começou a cair outros pontos ali nos arredores da comunidade de Paraisópolis, também com manifestantes, né, ateando fogo ali e promovendo interdição das vias. O José Augusto, que também conversou com a nossa reportagem, foi um dos motoristas de ônibus que teve o seu veículo sequestrado e depois os criminosos atearam fogo nesse ônibus. Vamos escutar o relato desse motorista de ônibus. Chegou os 5 de uma vez. Desce todo mundo, abre as portas para todo mundo descer que a gente vai queimar o ônibus. Aí a polícia chegou já com bomba de gás, aí o pessoal saiu correndo. Todo mundo aí para baixo. Hoje, situação muito mais tranquila no local, já muito mais limpa a rua, porque ela ficou extremamente suja, com vidros, os ônibus estavam paralisados, mas segundo a prefeitura, a partir das 6 horas da manhã desta terça-feira, já os veículos começaram a circular de uma maneira mais comum, da maneira frequente. Os ônibus que foram apedrejados agora passam por reparos, mas as 17 linhas de ônibus que foram desviadas ontem voltaram a circular, então uma situação mais tranquila para quem passa no local, mas ali de moradores já dá para escutar aquela conversa, aquela preocupação com uma possível manifestação hoje.
não será fácil, porque tem muita polícia no local, tem muito policiamento, não é algo já concretizado, mas existia um temor dos moradores que passavam ali perto de onde eu estava, na Avenida Giovanni Kronk, bem na porta da favela de Paraisópolis, de que isso pode acontecer. A gente espera que não, porque ontem a confusão foi muito grande. Só conseguiu ser contida pela tropa de choque, pelos helicópteros da polícia militar, que afastaram esses manifestantes, né? Por falta de termo melhor, a gente está usando manifestantes, mas pessoas que estavam reclamando da morte de um criminoso que entrou em conflito com a polícia e depois, morto, a polícia revelou que ele estava com uma mochila que tinha droga, tinha faca, tinha dinheiro, tinha um caderno de contabilidade do crime. Então, é uma manifestação ali que já não seria justificada pelo fato, por tudo que aconteceu, por motivo nenhum. Mas o motivo, tiros com a polícia. Mas o motivo ainda assim é absurdo. Já não seria, qualquer motivo que fosse, você render ônibus, sequestrar ônibus, tacar fogo em patrimônio público, não dá pra justificar nada. Agora, um motivo desse, pior ainda, né, Lupato Sabino? Bom, vamos falar um pouquinho desse caso. Vamos primeiro começar dizendo o seguinte. Bandido não tem nada a ver com a população honesta que mora em Paraisópolis. São coisas separadas, tem muita gente. 90% daqueles que moram em Paraisópolis são trabalhadores, gente da melhor qualidade. Mas, infelizmente, todos sabem, o crime organizado tomou conta da favela. Tomou conta ali e a favela gira em torno desse crime organizado. Quando a polícia pega um membro do crime organizado, é que eles fazem esse tipo de reação. Ontem eu, coincidentemente, falava pouco. Estava na Avenida Giovanni Kronk, a cerca de 500 metros de onde acontecia, o Waze ligado, e de repente o Waze começou a piscar, dizendo que a Giovanni Kronk estava interditada. Eu não entendia porque o trânsito completamente parado e na contramão passando carros de polícia a mais de 100 km por hora, carros e motos da polícia a mais de 100 km por hora. Eu contei uns 10, 12 carros por ali passando naquele horário. Tinha acabado de acontecer. E aí a polícia desviou o trânsito para o lado direito ali do Morumbi e eu pude ver que um ônibus estava atravessado no meio da Giovanni Kronk, em frente, bem em frente à entrada do colégio Nossa Senhora do Morumbi, ao lado ali de um açougue que chama-se Texas. Estava assim, bem... Aliás, sabem onde é esse trecho? Vocês lembram daquele prédio chamado da Bonitona do Morumbi? Aquele prédio que significa exatamente o contraste social que tem no Morumbi? Exatamente em frente desse prédio foi que as coisas aconteceram. Pois bem, a polícia agiu muito bem ontem. Foi rápida, chegou ao local. A tropa de choque, é verdade, demorou um pouco, mas quando chegou, tomou conta da situação. Os helicópteros da polícia fazendo ronda ali. Eu assisti tudo pelo Brasil Urgente. Aliás, deixar aqui meus parabéns pela condução do Brasil Urgente, feita pelo Joel da Atena ontem, que foi uma grande cobertura, mais uma do Grupo Bandeirantes de Comunicação, principalmente para as pessoas que moram ali. Deu medo ontem. Deu medo, mas a gente também entendeu que a polícia age rápido. O que precisa acontecer em Paraisópolis? Uma intervenção do Estado. Não dá para deixar a favela na mão do crime organizado. Onde o Estado não está, o crime organizado toma conta. E aí eu lembro que eu há poucos dias falei aqui, detalhei o plano da Prefeitura de reformar completamente a comunidade de Paraisópolis. Seria uma iniciativa incrível, importante, para se evitar esse tipo de confronto e para se evitar que o crime tome conta onde o Estado não está. E, Sabino, essa questão dos moradores da favela já ter sido tomada pelos criminosos, a PM contabiliza que só no ano passado foram mais de 20 fuzis apreendidos em Paraisópolis. É mais do que a maior parte dos estados brasileiros no total. Em toda a região de um estado brasileiro não tem 20 fuzis apreendidos, em grande parte dos estados. Só na favela de Paraisópolis a gente teve esse número no ano passado. E falando dos moradores que não participam do crime organizado, que são a grande maioria, o que eu ouvi hoje foi o temor. Os moradores que saíam de casa, saíam da favela para comprar um pão, para ir na academia, falando do temor de hoje ter outra manifestação, porque são eles que sofrem ali. Eles estão no meio daquele fogo cruzado, no meio do crime organizado,
são eles que vão sofrer, porque não são eles que jogam as bombas, não são eles que dão os tiros na polícia, mas pode acarretar e acarreta na vida de cada um desses moradores. E hoje esse medo até de sair de casa, e como o policiamento estava muito reforçado, falando que foram abordados algumas vezes pela polícia, então cresce esse sentimento de medo nos moradores que não participam do crime organizado, mas são reféns desse crime, porque o Estado não chega em várias favelas do Brasil, mas também na favela de Paraisópolis, uma das maiores da América Latina, Lupato. Deixa eu contar também que eu vi hoje na Avenida Giovanni Gronchi gente da CT. Vi. Não costumo ver, mas hoje eu vi. Eu achei curioso porque é o seguinte, eu acho que eles estão servindo o exército, porque não tem aquela posição de sentido quando você serve o exército. Eles estavam naquela posição de descanso, sabe? Quando você abre as duas pernas, põe a mão para trás. Os dois funcionários da CT que eu vi que estavam ali na Praça Roberto Gomes Pedrosa, bem em frente ao estádio do Morumbi. Eles estavam ali. Vi. Sim, posição de descansar. E aí, o que o Luiz contava pra gente, né, do que ouviu dos moradores de Paraisópolis, que tem muito medo num momento como esse, porque ontem foi um primeiro protesto, como está sendo chamado, e talvez hoje um novo protesto. E aí, a gente começa a entender o porquê que reféns do crime organizado, moradores aceitam algumas situações. Como, por exemplo, no Rio de Janeiro já se tornou comum você não seguir a regra da prefeitura, você seguir a regra de quem manda no morro. Na pandemia, era o chefe do morro que mandava usar máscara ou não. Era ele que determinava se tinha ou não tinha isolamento social. É um completo absurdo. E aí, às vezes, a gente para, quem não tá numa situação como essa, e fala, mas por quê? Por que essas pessoas seguem o que está sendo dito pelo crime organizado? Porque senão vai ter tiroteio todo dia. Porque senão você corre o risco de perder um filho com bala perdida. É triste pensar que isso acontece. E ontem, né, algumas pessoas até faziam comparações do momento em que acontecia com o que já vem ocorrendo no Rio de Janeiro há muito tempo. De ônibus sequestrado, de fogo, né, barricadas sendo colocadas nas entradas e saídas da favela. É muito perigoso o que aconteceu ontem em Paraisópolis e que a polícia continue agindo, não só, né, para literalmente apagar esse fogo, mas com policiamento reforçado, ocupando as ruas da favela de Paraisópolis para que não se torne moda. Porque é triste a gente ver, por uma parcela desse crime organizado que está dentro, tanta gente refém. Tanta gente que, se pudesse, já teria saído da favela de Paraisópolis. Tanta gente que não tem nada a ver com essa história. E é por isso que não dá para falar que são moradores de Paraisópolis que estavam manifestando. Não, são criminosos que dominam a favela de Paraisópolis. Essa que é a verdade. Sabe o que dava para ver ontem também, pelas imagens mostradas pela Band TV? Que era o seguinte, aqueles que estavam ateando fogo em lixo, em pneus, eram jovens, assustador. Mas jovens assim, tanto adolescentes como jovens de 20 anos de idade. E eles com motos, fazendo barulho, fazendo aquele rolezinho de moto ali, e eles que estavam se acumulando e fazendo esse tumulto. Não tinha ali uma pessoa de mais idade, eram só jovens. Isso é assustador. Obrigado, viu, Luiz, pelas informações. Obrigado, gente.